pé mesmo, eu gostaria que o nosso pessoal da equipe colocasse para mim Atos no capítulo 14, vou ler o versículo 12, se vocês acompanhem comigo no telão. Louvor, muito obrigado, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, também hoje de manhã que foi lindo. Continue de pé, vamos ler Atos capítulo 4, isso, a partir do 12, versículo 12, isso. Atos no capítulo 4, não 14, capítulo 4, versículo 12, isso mesmo. Nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Versículo 13, pode aplaudir então bem forte. Versículo 13, então eles, aqui a palavra está falando de Pedro e João, e eu já vou contar a história para a igreja. Então eles, vendo os principais de Jerusalém, autoridades de Jerusalém, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, homens sem diplomas, sem cultura, sem estudo, eles maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Deixa eu te dar uma notícia, sabe essa presença gostosa que você está sentindo hoje? É porque você também está com Jesus. Levante a sua mão e o mundo vai reconhecer e vai ver que tem presença de Jesus na sua vida, que tem presença do Espírito Santo de Deus em você. Eles reconheceram a sua casa, a sua família, o seu local de trabalho, as pessoas até que intentam contra a sua vida, eles vão reconhecer que você está com Jesus, que Jesus está na sua vida e que Ele toma conta de todas as coisas. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Você pode se assentar glorificando a presença de Deus, diga aleluia, diga glória a Deus. Aqui, queridos, nós vemos a história sendo contada, se você puder ler na sua casa, todo o capítulo 4 do livro de Atos. Aqui nós vemos a história sendo contada, porque os sacerdotes, o capitão do templo, os escribas, os saduceus, os principais de Jerusalém estavam inconformados com a pregação de Pedro e João. E o que é que Pedro e João estavam pregando? Que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam tentando disseminar uma notícia de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E eles estavam pregando que Jesus foi ressuscitado na cruz, e depois da cruz. E aí, como a palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que crerem, que os sinais davam veracidade à pregação da palavra, eles estavam com homens e mulheres sendo curados e sendo libertos. E neste dia, tinha um homem que tinha sido curado, um homem muito conhecido na sociedade, e ele estava junto, e o que dava veracidade à pregação da palavra. Por isso, multidões estavam se aconchegando, se chegando perto para ouvir a pregação de Pedro e João. E aí as autoridades pegam eles, incomodados com a pregação, colocam numa prisão. A Bíblia conta, você que vai ler Atos capítulo 4 na sua casa, a Bíblia conta que já era tarde da noite, então eles passaram a noite na prisão, e cerca de 5.000 pessoas se aglomeraram na porta da prisão para saber o que estava acontecendo, porque o que Deus estava fazendo na vida de Pedro e João era notório, e eu quero profetizar que o que Deus vai fazer na sua vida, todo mundo vai ver, todo mundo já está vendo. Deus está fazendo uma transformação da água para o vinho, para que não haja dúvida do que Deus está fazendo, só Ele tem poder de milagre para fazer na sua vida. E aí eles se juntaram, e claro, as autoridades então começaram a se preocupar, porque aquela multidão, o homem tinha sido curado, os sinais eram reais e a pregação estava sendo uma bênção. E aí o sumo sacerdote, a Bíblia até cita alguns nomes, o sumo sacerdote e os principais, as autoridades de Jerusalém, começam a indagar Pedro e João. E é aí que no versículo 8, no versículo 7 de capítulo 4 de Atos, eles perguntam: com que poder e com que autoridade vocês estão fazendo essas coisas, curando e pregando a ressurreição do Cristo crucificado?
E aí então a palavra de Deus fala no versículo 8, capítulo 4, versículo 8, se você puder durante a semana, leia na sua casa, é linda a palavra de Deus, e nós precisamos ter o hábito da leitura da palavra, por isso que eu conto, para deixar você com um gostinho de ler na sua casa a palavra, capítulo 4 de Atos, diz no versículo 8 que Pedro então, cheio do Espírito Santo, começa a falar. Tem crente cheio do Espírito Santo aqui nessa noite, então quando o Espírito Santo tomar conta de você, quando ele se apoderar de você, ele vai te dar uma unção de ousadia, ele vai te ensinar as palavras que você tem para falar, ele vai te dizer exatamente como é que você tem que agir, porque é a presença do Espírito Santo de Deus que faz essas coisas. E aí então, é que Pedro começa a explicar para as autoridades, na frente da multidão, e nós chegamos no versículo 12, que nós lemos: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E aí no versículo 13, diz que as autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, e eu já estou profetizando que o Espírito Santo vai nos dar unção de ousadia, para as nossas vitórias nessa semana, para encararmos os desafios, vai haver uma unção do Espírito Santo de Deus sobre nós. Então Pedro e João informados, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, homens que não tinham cultura humana, não tinham as faculdades, não tinham os diplomas, não tinham títulos, os líderes maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Levante a sua mão, só você que está com Jesus, só você que permite que a presença dele esteja com você, diga comigo: eu quero estar com Jesus. Diga mais forte agora: eu quero estar com Jesus. Estar com Jesus muda tudo na nossa vida. Estar com Jesus nos dá autoridade até mesmo diante dos homens. Estar com Jesus nos dá autoridade e ousadia espiritual, porque depois que nós estamos com Jesus, as pessoas sentem a diferença, e já tem gente sentindo a sua diferença onde você está, porque você está com Jesus. Esteja com Jesus, e Ele vai estar com você todos os dias. Ele diz: eu vou para o Pai, mas derramarei sobre toda a carne o meu Espírito, Ele estará convosco todos os dias, até que Ele venha. Mas um dia, a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. Até esse dia, o Espírito Santo vai estar com você, e você vai ter autoridade de Deus diante dos homens. Foi isso que aconteceu, e que deixou aqueles caras preocupados. Por quê? Porque quando nós estamos com Jesus, tem crente que está com Jesus aqui nessa noite, a primeira coisa que nós recebemos é salvação. Por isso que eles dizem: não há nenhum outro nome que importa para que haja salvação, nenhuma autoridade, nenhum título, nenhum cara importante, nenhum diploma, a salvação só em Jesus. A primeira coisa que nós recebemos por estar em Jesus é salvação, e eu quero dizer para você: já chegou salvação na sua casa, já chegou salvação no seu coração, porque você está em Jesus. A segunda coisa que nós recebemos ao estar com Jesus é perdão dos nossos pecados, e o pecado não tem mais o poder sobre nós. Por isso que todas as coisas se tornam pequenas, quando nós sabemos que nós estamos com Jesus, e que um dia nós seremos arrebatados. Todas as picuinhas, a falta de dinheiro, toda a falta de emprego, toda a dificuldade, toda a dor, toda a enfermidade, tudo isso se torna pequeno, quando nós entendemos com quem nós estamos. Quando nós entendemos que ao estar com Jesus, o nosso futuro é a igreja sendo arrebatada num piscar de olhos. As coisas se tornam pequenas quando nós temos então a ousadia que recebe quem tem a unção do Espírito Santo de Deus. Tem crente cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Você está em Jesus, e Jesus está cuidando de todas as coisas para você. Então há perdão. Todos aqueles que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 43. Outra coisa que nós recebemos quando estamos em Jesus é a resposta de oração. Quem quer ter resposta para as suas orações aí? Resposta de oração. Por quê? Porque Ele ouve a oração, porque Ele está atento à oração da igreja.
Então nós temos resposta de oração. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Outra vez Jesus fala isso, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Quem está fazendo pedidos, quem está orando na presença de Deus, então quem está em Jesus tem resposta de oração. Essa semana eu quero profetizar na sua vida, vai ter resposta de oração na sua casa, vai ter resposta de oração no ambiente de trabalho, sabe aquele processo que está esperando às vezes anos ou meses para acontecer, vai ter resposta de oração chegando para nós nessa semana, porque quem está em Jesus tem resposta de oração, e quem está em Jesus tem vitória sobre o mundo, vitória sobre as coisas que são do mundo. Quem aqui tem situações, tem dificuldade, aquele ditado popular que tem que matar um leão por dia, quem tem alguma? Que bom, achei que era só eu, então nós estamos tudo no mesmo barco, mas quem está em Jesus tem vitória sobre o mundo, tem vitória sobre o mundo na sua casa. Se vai aplaudir, então aplaude com gosto, dá aquela pegada, aquela glorifica o nome poderoso de Jesus, aleluia. Então nós estamos em Jesus, quem está em Jesus e dá um glória a Deus aí, o mundo reconhece quem está verdadeiramente com Jesus. Então é a palavra de Deus, o mundo está reconhecendo que você é diferente, que tem coisa diferente em você, que tem algo especial, que você não sabe explicar, eu não sei explicar, mas é a presença desse Jesus que nós amamos, que reina nas nossas vidas. Então eu sei que essa igreja que já está com Jesus, é importante nós lembrarmos da palavra, mas eu quero te incentivar, sabe por quê? Porque o mundo precisa cada vez mais de pessoas que estejam com Jesus. O mundo já tem muita palavra de derrota. O mundo já tem muita gente vingativa. O mundo já tem muita gente sem misericórdia. O mundo está carente de pessoas que estão com Jesus. Sabe uma coisa? O mundo está carente de pessoas como você, abençoados com a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu posso profetizar à luz da palavra, sem medo de errar, que onde você estiver, o Senhor vai te dar autoridade do céu, porque o mundo precisa de você lá onde você está. O mundo precisa de você lá no seu ambiente de trabalho, porque não existem muitas pessoas, dado que nós temos quase 8 bilhões de habitantes, não são muitas pessoas que têm estado com Jesus. Tem muita gente, graças a Deus o Brasil é um país que prega a palavra, mas ainda perto do que nós precisamos alcançar, continua sendo pouco. O mundo precisa de pessoas que estão com Jesus, e quem é que está com Jesus e pode dizer, eis-me aqui? O mundo precisa de você, Deus quer te usar onde você está, por causa da presença de Jesus na sua vida. O mundo já tem muitas pessoas que conhecem a ciência, mas que não conhecem sobre salvação. Tem muitas pessoas que conhecem sobre matemática, física, química, cálculos, coisas extraordinárias, mas não conhecem o mestre dos mestres. Muitas pessoas que sabem sobre política, mas não conhecem a Deus. Muitas pessoas que conhecem sobre o espaço, que sabem o nome das estrelas, dos países, de tudo, mas não conhecem aquele que é dono da graça, que perdoa pecados e que pode abençoar e salvar, e que vai de uma maneira que nós não entendemos, arrebatar a igreja e nos levar a um céu de glória. Eles conhecem o espaço, mas eles não conhecem o lugar da glória. Eles conhecem as coisas do mundo, mas eles não sabem que as ruas de ouro não pode ninguém comprar, ninguém pode raspar, ninguém pode transportar, porque esse lugar é nosso, e um dia nós vamos herdar esse lugar, um dia nós vamos estar nesse lugar. Eles sabem as coisas que são do homem, mas não sabem as coisas que são de Deus. Pessoas que conhecem técnicas de psicologia, de psiquiatria, de filosofia, conhecem palavras bonitas, mas não sabem que existe um Deus que pode resolver os nossos problemas e perdoar os nossos pecados, que existe um Jesus que diz, vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Deixa sobre mim o seu jugo, carrega o meu. Sabe por quê? Porque o jugo de Jesus já foi destruído na cruz do Calvário. E às vezes nós nos distraímos com as coisas pequenas desse mundo. Ai, pastor, mas se eu estivesse na minha pele, você ia saber que não é tão pequeno assim. Querido, a Bíblia fala que nem a morte,
nem a vida, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem o tempo, nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe, as pessoas que nós amamos e também já partiram, elas já alcançaram o que nós estamos buscando. E ainda assim, nós conseguimos continuar, vencer, voltar a ter sonhos, voltar a ter planos. O que mais nesse mundo, nessa vida, é pior, é mais dolorido do que a separação de uma pessoa que nós amamos? Se até isso nós aprendemos a vencer, como é que nós não vamos aprender a vencer outras coisas que são pequenas? Porque o inimigo está tentando soprar nos nossos corações que as coisas do mundo têm um peso que elas não têm. O inimigo está tentando falar para nós que as coisas do mundo têm uma importância que elas não têm. Ah, mas tem, comparado ao que nós estamos vivendo, comparado com a promessa de Deus para a nossa vida, eu gostaria que alguém levantasse para dizer alguma coisa que seja maior do que a promessa do arrebatamento. Que alguém me pudesse enumerar uma única coisa que seja maior do que a promessa de salvação, de saber que um dia nós alcançaremos a presença do nosso Salvador, e aí lá nós vamos receber a nossa coroa. Vinde benditos do meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Mas na verdade a gente só vai querer, a única vontade do nosso coração é tirar essa coroa para colocar aos pés de Jesus. Não a glória humana, não a glória minha, não o meu nome, mas tirar aquilo que Ele mesmo nos deu para colocar aos pés de Jesus. O que mais pode ser? O que pode ser mais importante do que sabermos que um dia a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos? Então, estar com Jesus nos traz de volta para aquilo que realmente importa. Aqueles dois, Pedro e João, estavam pregando exatamente do que realmente importava. Mas eles foram presos, não importa. Nem a prisão foi capaz de calar aqueles dois, porque eles sabiam o que realmente importa. Ah, mas eu não consigo entender. Eles não conseguiam entender. Agora falando dos líderes, eles falam com que autoridade, eles perguntam, com que autoridade vocês estão pregando, falando dessas coisas? Eles não conseguem entender. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então o poder de Deus na sua vida, diga comigo, o poder de Deus na minha vida. Vamos falar mais forte agora, o poder de Deus na minha vida é um mistério para o mundo. Eles não têm capacidade de entender. Na verdade, nós também não. Mas as coisas de Deus não são para ser entendidas. Milagre não se entende, milagre se vive. Não é isso que a gente está profetizando aqui todos os dias? Bênção, a gente não tem que fazer conta matemática. A gente agradece aquele que abençoou e diz para ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, e vai viver feliz com a nossa bênção, sem desviar com as coisas que são do mundo. Então a Bíblia conta que os sacerdotes estavam confusos. Por quê? Porque eles não tinham formação educacional, não tinham diploma, não tinham nada. Talvez eles falassem um idioma com alguns errinhos de concordância, que isso nós também fazemos no dia a dia. Talvez eles tivessem as roupas mais simples do que a autoridade de Israel. Talvez eles tivessem, dúvidas nas coisas do mundo, por falta de diplomas dos homens. Mas o poder de Deus na minha vida é um mistério para as coisas do mundo, porque é Ele que nos compreende, Ele que nos enche. A palavra diz, eu já citei, vou ler para a igreja, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, diga comigo, para nós. Tem crente que é salvo pelo nome de Jesus aqui, então é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, porque está escrito, continua 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 para frente, apóstolo Paulo falando, destruirei a sabedoria dos sábios, ele se remete à palavra do Senhor, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, o acusador, aquele que vem para fazer as coisas deste século?
Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Então nós aprendemos que aquilo que Deus tem para fazer em nós, aquilo que Ele quer fazer, e eu vou dizer uma coisa mais ousada, aquilo que Deus já está fazendo em mim e em você, é loucura, é mistério, é desconhecido para o mundo, mas você sabe que é a presença de Deus que está fazendo isso na sua vida. Eu sei que é milagre de Deus que está fazendo isso, sabe por quê? Porque Ele exalta quem Ele quer, meu amigo. Ele usa quem Ele quer. Aqueles homens que para o mundo eram sem diploma, eram burros, eram não sei o quê, eram os homens que estavam arrebanhando multidões. Eram os homens que Deus estava usando para curar enfermos. Então eu não tenho o diploma do mundo, mas eu tenho a marca da promessa na minha vida. O que mais eu posso querer? E a gente pode ter as duas coisas hoje estudando, está certo, mas a gente só não pode deixar de ter a presença do Espírito Santo de Deus. Então estudar, você que já tem o seu diploma, que está buscando, está sonhando, jovens, continue buscando, continue sonhando, isso é bênção. Só não pode ter uma coisa só, como as autoridades daquela época, eles tinham só o diploma do mundo, e não tinham a presença de Deus. Se tiver que escolher uma coisa só, escolha a presença de Deus, como Pedro e João. Tá certo? Eu estou falando, eu mesmo estudei, gosto de estudar, gosto de ler, não estou falando contra quem estuda não, queridos. Dá para ter as duas coisas? Glória a Deus. Se tiver que escolher uma só, escolha a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você já passou do tempo, dos bancos das escolas, e fala assim, não dá mais, não consigo, não tenho mais paciência, tenho mais aquele pique de voltar. Tudo bem, Pedro e João nunca estiveram nos bancos escolares de Jerusalém, mas eles receberam a presença do Espírito Santo de Deus. E aí eles sabiam das coisas que são de Deus. Eles tinham o profundo fundamento, que é o Yeshua, o Jesus que nós estamos cantando e que nós estamos entronizando aqui nessa noite, nesses cultos, todos os cultos da nossa igreja, independente de quem canta, de quem prega, independente se você está aqui naquele dia ou não, saiba que todos os cultos, não há outro nome pelo qual sejamos salvos, não há outro que esteja sendo entronizado aqui nesse lugar, não há outro que estejamos pregando, que Ele salva, que Ele batiza no Espírito Santo, que Ele cura e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja e nós seremos arrebatados. É só o nome de Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento além deste que já está posto, e cita o nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser esse que já está posto. Ele mesmo fala, se eu mesmo vier, ou se vier um anjo do céu e pregar uma outra mensagem que não seja essa, seja considerado anátema, louco. Por quê? Porque já está o fundamento, que é Jesus. Então, queridos, não se preocupe com as coisas que são desse mundo, como fizeram os líderes de Jerusalém, olhando para as coisas do mundo, olhando para os diplomas do mundo, olhando para as como que chama aquela coisa bonita que o militar tem aqui, patente, para as patentes, para os títulos do mundo. Pense que quando nós formos arrebatados, todas essas coisas ficarão aqui, mas nós estaremos na glória com o Senhor. Isso que realmente importa. Então eles não conheciam os livros desse mundo, mas eles conheciam o livro dos livros, eles conheciam a palavra que não volta vazia, eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, da igreja sede de São José dos Campos, o Deus que ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele está aqui nessa noite para dizer para você, não importa o que o mundo está dizendo que você não tem, você está em Jesus, e todas as coisas nós podemos quando nós estamos em Jesus. Quando você chegar amanhã nos seus desafios da semana, dos seus desafios de trabalho, por mais difíceis que eles sejam, por mais que os gigantes se levantem, lembre-se de Davi, ele disse, Golias, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo, levante a sua mão assim junto comigo, e diga, hoje mesmo, o Senhor te entregará. Agora você lembra qual é o problema que está lá na sua casa. Agora você lembra qual é a dificuldade que está lá no seu trabalho.
Agora você lembra qual foi a palavra de derrota que deixaram para você, e você diz comigo: hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos, porque isso é promessa de Deus para nós. O mundo se levanta com as coisas que são do mundo, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, a igreja sede de São José dos Campos, você e essa pessoa que está do seu lado, aponta aí para essa pessoa que está do seu lado, nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Eu já quero convidar a igreja para se colocar de pé, o louvor para vir aqui, para me ajudar. Quero separar um tempo para a gente orar 1 minuto, e depois nós vamos fazer os procedimentos do culto, com o nosso diaconato, com a nossa equipe, que hoje eu baguncei um pouco, mas está tudo bem. O Espírito Santo está falando muito forte aos nossos corações nessa noite. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo, coloque a mão direita no seu coração. Eu quero que você se enxergue em Pedro e João, como se você estivesse diante das autoridades, diante dos diplomas, diante das coisas desse mundo. Se enxergue em Pedro e João. Vai haver uma unção, um óleo precioso de ousadia, para que você possa manifestar a presença, a glória, a mensagem de Deus através da sua boca, que a sua vida vai testemunhar que verdadeiramente você está em Jesus. Por isso você age diferente, por isso você pensa diferente, por isso você tem uma esperança diferente, por isso você tem uma fé que não tem explicação, porque tem uma presença de Deus pulsando na sua vida, e a presença de Deus na sua vida é um mistério para o mundo. Não perca seu tempo explicando para o mundo, e perca o seu tempo, invista o seu tempo vivendo o que Jesus te chamou para viver. Enxergue-se em Pedro e João. O mundo se levantando, as autoridades, as perguntas, os questionamentos. Com que autoridade você faz isso? Eu faço isso porque existe uma unção de ousadia na minha vida, o Deus que eu sirvo. Eles não foram iletrados no conhecimento da palavra, eles não foram desconhecedores, eles não foram nécios nas coisas que são de Deus, muito pelo contrário. Eles estavam buscando explicações de homens, explicações do mundo, e eles tinham, Pedro e João tinham a capacidade de ensinar as pessoas como livrar dos seus pecados, como livrar das suas dores, como livrar das suas dúvidas. Pedro e João tinham capacidade de vencer os seus próprios medos e falar: o Deus que está me abençoando, o Jesus que me salvou, pode salvar você também, e você vai manifestar a presença desse Deus lá dentro da sua casa. E você vai ser a pessoa que vai manifestar a presença desse Espírito Santo lá no local onde você trabalha, porque essa é a vontade de Deus para nós. É muito grande a necessidade do mundo de pessoas que estejam com Jesus. É muito grande a necessidade do mundo de pessoas que, como você, estão ouvindo um evangelho de salvação, de boas novas, para dizer que é melhor o perdão, para dizer que é melhor um novo caminho, para dizer que é melhor viver em graça e misericórdia, porque nós fomos alcançados por graça e misericórdia. É muito grande a necessidade do mundo de pessoas que aprenderam com Jesus a caminhar a segunda milha. Pediu o casaco, dá também a túnica. Se bater um de um lado do rosto, vira o outro, mas oferece o perdão. O mundo já está muito cheio de cólera, de raiva. Já tem muita gente cheia de razão. Nós não estamos com razão. Como disse o João Paulo, importa que eu diminua para que Jesus cresça na minha vida, porque nós estamos com Jesus. Quem está com Jesus e pode dar um glória a Deus aí? Jesus, o nome sobre todo nome, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, Ele que tem cuidado de nós. Quem sabe que Jesus está cuidando de você? Então é hora de nós cumprirmos esse chamado como Pedro e João. Está caindo o mundo, eles estão nos ameaçando de ser presos. Aliás, eles foram levados presos, mas Jesus está querendo manifestar a sua glória através de você. Tem pessoas enfermas na sua casa, do corpo ou da alma. Jesus está querendo manifestar cura lá naquele lugar onde você mora, no lugar onde você trabalha. Mas tem uma coisa que eu quero liberar sobre a igreja: a motivação de Pedro e João, que precisa ser a motivação da nossa igreja, a minha motivação no dia a dia. Eles eram motivados pelo amor de Jesus.
Eles eram motivados porque o amor de Jesus nos constrange. Eles eram motivados porque ao pensar em os seus próprios direitos, a Bíblia vem para dizer que Jesus, sendo Filho de Deus, não usurpou ser igual. Então o amor de Jesus é aquilo que nos motiva. Olha o que diz a palavra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se morreu por todos, logo todos morrem com Ele. Quem está morto em Jesus na cruz? São os nossos interesses, são as nossas vontades humanas, a gente entrega na cruz do Calvário junto com Jesus. E aí ele ainda fala, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem quer viver para Jesus, quem quer viver por Jesus, quem quer que Jesus manifeste essa vida através da sua vida, então nós estamos com Jesus, nós estamos em Jesus, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você vai manifestar essa vida de Cristo no seu lugar de trabalho, você vai manifestar essa vida de Cristo lá na sua família, no lugar onde você mora, com as pessoas que você ama. Você vai manifestar essa vida de Cristo, essa ousadia do Espírito Santo, esse poder de Deus nos seus desafios a partir de amanhã. É grande, mas o Deus que você serve é maior. É difícil, mas o Deus que você serve é dono de todo o poder. Parece impossível, parece que são coisas que você nem sabe. O Deus pelo qual você está vivendo, Ele é dono de todo o conhecimento. Se existem pessoas tramando, conspirando contra você, o Deus que você serve está em todos os lugares. Ele está vendo, Ele não te abandona, Ele não esquece. Por isso que nós podemos crer na promessa, mas todas essas coisas se tornam menores quando nós sabemos que a presença do Espírito Santo de Deus vai nos levar àquele grande dia em que nós seremos arrebatados. Em que esse dia que nós estamos falando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem para buscar a igreja, vem para buscar a minha casa. Quem pode dizer Maranata? Diga comigo, Maranata. Esse é o tema mais importante da nossa vida, é a volta de Jesus. Mas até que Ele volte, estarei convosco até que Ele venha. O Espírito Santo estará conosco até o dia que vai se cumprir a promessa da volta de Jesus. Então você não está sozinho, não está abandonado, você está com Jesus.